Se fosse possível concentrar toda a teoria freudiana em uma única palavra, essa palavra seria incontestavelmente inconsciente. Eu sou Douglas de França e este é o canal Só Psicologia. Hoje eu irei tratar um pouco sobre a história da psicanálise. Como é que se deu o surgimento desta área que surgiu de forma separada da psicologia, mas que inevitavelmente acabaria se integrando com o tempo. A relevância da psicanálise, a contribuição da psicanálise para a psicologia foi muito grande. Tanto é que, quando se fala em psicologia, a grande figura que vem à mente das pessoas é Freud, sendo que Freud ele não era um psicólogo, ele era um psicanalista. Outro fato que embasa isso é que grande parte dos cursos de psicologia no país, eles têm sua grade quase que toda voltada, pautada na psicanálise. E hoje nós vamos entender como é que surgiu esta área de grande importância e de grande contribuição para a psicologia. Como é que surgiu a psicanálise? Bom, primeiramente, tenho que frisar o contexto histórico da época. Estávamos no século XIX, século do iluminismo, século do positivismo alemão, com a observação com exatidão, idealismo alemão, que estava muito pautado na razão. Ou seja, era uma época de grande valorização do método científico. E Freud ele estava inserido nesse contexto. Freud ele ousou pegar questões envolvendo o psiquismo humano, envolvendo sonhos, envolvendo fantasias, envolvendo alucinações, processos misteriosos da mente humana. E trouxe para a ciência com um viés científico. Essa foi a grande contribuição dele. E lembram do contexto histórico? Cabe exatamente com o que eu estou falando aqui. Era uma época de grande valorização da ciência. E foi exatamente isso que Freud fez. Ele trouxe questões que antes eram de viés filosófico e trouxe para estudar com um olhar científico da ciência, algo que naquela época era impensável. Como estudar os sonhos? Como estudar fantasias? Isso é ramo da filosofia. E Freud foi, deu a cada tapa e disse, não, vamos estudar. E como é que a psicanálise surgiu? Bom, Freud ele sempre foi muito interessado no estudo das chamadas doenças nervosas. Mais especificamente, as histerias, as mulheres histéricas. Chamava muito a atenção de Freud e instigava a sua curiosidade. E era dessa forma que Freud tentava trabalhar, certo? E ele tinha um colega que tratava justamente as histerias, as mulheres histéricas. E esse colega se chamava Joseph Breuer. Breuer, ele também era um neurologista, assim como Freud, e foi um dos grandes pilares para o surgimento da psicanálise. Tanto é que o primeiro caso considerado da psicanálise, quem tratou foi Breuer e não Freud. Freud ele foi uma espécie de observador, foi um consultor, foi um entusiasta do caso. Ele auxiliou Breuer, mas de forma indireta. Eles conversavam muito sobre o caso, que foi o caso da Ana O, mas quem tratou de fato do primeiro caso da psicanálise foi Breuer. E qual é a forma que Breuer utilizava para tratar as suas pacientes? Bom, Breuer ele utilizava a sugestão hipnótica. E como é que funcionava? Bom, ele colocava suas pacientes em um estado alterado da consciência, sob hipnose, e a partir daí ele faria a sugestão hipnótica, que era fazer perguntas a fim de que descobrisse o motivo do sintoma histérico daquela mulher. E assim foi com Ana O. Durante o tempo em que o pai ficou enfermo e ela teve que cuidar do pai, ela nutriu alguns sentimentos de raiva, de ódio, desejo de que o próprio pai morresse. E esses sentimentos todos eram fortes demais para ela, e então eles foram reprimidos. Mas eles voltaram em forma de sintoma mais tarde, porque uma repressão ela não é de graça, ela tem uma consequência, ela tem um sintoma. Breuer ele acreditava que quando ocorria essa descarga durante a sugestão hipnótica,
o sintoma desapareceria, pois se o sintoma é resultado de uma repressão, é uma consequência de uma repressão, quando se tira a repressão, coloca a repressão para fora, por consequência o sintoma também desaparece. E era dessa forma que funcionava o método de Breuer. Um método que, de fato, dava certo. Método esse que é chamado de método cartático ou Tauchenkuri, sendo esse segundo nome a própria Anna O quem o apelidou. Neste mesmo período, Freud ele consegue uma bolsa para estagiar em Paris, para estudar perto do ilustre, também neurologista e psiquiatra, Jean Charcot, outro grande nome de importância para a psicanálise, outro nome de grande inspiração para Freud. E durante esse estágio que Freud fez com Charcot, ele ficou encantado com duas coisas. A primeira foi que ele descobriu com Charcot a histeria em homens. Ele percebeu de que não só as mulheres poderiam ser acometidas por esse problema, como os homens também. E a segunda grande coisa que ele ficou encantado, que descobriu, foi a capacidade da hipnose de Charcot. A maestria com que ele fazia esse método, pois ele também utilizava da hipnose para tratar as histerias, assim como Breuer, só que com uma maestria ainda maior. E tudo isso preparou o palco para Freud fundar a psicanálise anos mais tarde. Após isso, Freud volta para Viena e passa a fazer clínica, a clinicar, utilizando o método da sugestão hipnótica, com que ele aprendeu com Breuer e com Charcot. Porém, a psicanálise ainda não tinha sido fundada. Paralelo a isso, em uma de suas crises, Anna O, ela acaba revelando, dizendo que o filho do Dr. Breuer está chegando. E isso, sem dúvida, foi uma crise histérica dela, porém, naquela época não se tinha ainda conhecimento do fenômeno da transferência. Por isso, Breuer ficou muito assustado com essa revelação, não só Breuer, a mulher dele também ficou de cabelo em pé e ele teve que preparar uma viagem para longe. Ele abandonou o caso, ele abandonou tudo, ele foi embora, porque aquele episódio estava chegando a ameaçar o casamento dele. E a partir daí, Freud passou a tocar o barco sozinho com esse método. Porém, surgiu um outro problema. Freud, ele logo cedo percebeu que era um mau hipnotizador, certo? E com pouco tempo ele resolve abandonar a sugestão hipnótica, afirmando que nem todo mundo tinha abertura para entrar no método, para se fazer valer. A partir daí, Freud ele substitui a sugestão hipnótica pelo método da livre associação de ideias. Então, ele convidava suas pacientes para se sentarem, se deitarem no divã, e pedia para que elas fossem associando livremente, enquanto ele massageava suas frontes e fazia intervenções, fazia perguntas. Porém, o método ele teve que ser atualizado quando uma paciente o repreendeu por conta disso. Disse que ela conseguiria associar muito mais facilmente se ele não ficasse fazendo intervenções e nem massageando a cabeça dela. E foi assim que Freud abandonou essas intervenções e passou a se concentrar totalmente na fala desordenada dos seus pacientes. Com um pouco de experiência, com alguns atendimentos, Freud foi percebendo que existiam coisas que eram penosas para o indivíduo. E por isso essas coisas elas eram esquecidas. Ele notava que certas coisas deixavam os pacientes acanhados, com vergonha, que não queriam falar sobre aquilo. E Freud ele percebe de que existia uma parte do aparelho psíquico que não deixava essas coisas se tornarem conscientes, as proibia de vir à consciência. E essa parte do aparelho psíquico, essa função, ele chamou de repressão. E tudo que era reprimido iria para uma parte do aparelho psíquico que era obscura, que era de difícil acesso. E essa parte ele chamou de inconsciente. E em 1990, Freud lança a interpretação dos sonhos,
onde ele vai estruturar e dividir o aparelho psíquico em 3 instâncias: consciente, pré-consciente e inconsciente. Nasci aí a psicanálise. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu queria agradecer muito quem acompanhou até aqui, quem gostou do vídeo, e pedir para que você se inscreva no canal, você deixe seu like, sugestão também, como é que eu posso fazer melhor. Esse é o primeiro vídeo, então eu sei que eu estou muito travadão, sem experiência, mas peço que vocês me deem essa ajuda. E se você gosta de psicologia, se você gosta de psicanálise, é só se inscrever que eu vou começar a postar vídeos aí. E se você gosta de uma outra área também, se inscreve no canal, porque o que não falta na psicologia são áreas diferentes e abordagens diferentes. Psicanálise não é nem a minha favorita, mas eu adoro, né, qualquer área da psicologia. Então pode ficar tranquilo que eu vou postar vídeos bem variados, certo? E então é isso, se sintam... Então é isso, pessoal. Um grande abraço para todos vocês e fiquem com Deus.